Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de um exercício de química que fala sobre os gases. Um cilindro com um êmbolo móvel, ele contém 100 ml de dióxido de carbono a uma pressão de 1 atm. Mantendo a temperatura constante, se quisermos que o volume diminua para 25 ml, teremos que aplicar uma pressão igual a... Então é o seguinte, pessoal, aqui a gente vai utilizar aquela equação geral dos gases. Pelo menos de cara, a gente vai utilizar ela. Depois eu vou excluir um dos termos daqui, ó. Vocês já viram essa equação possivelmente. P1 sobre V1, P1 vezes V1 sobre T1 é igual a P2 vezes V2 sobre T2. Essa daqui é chamada de equação geral dos gases. Equação geral dos gases. Só que você vai ter que ver quem que é constante aí. No nosso caso, a temperatura é constante, foi passado pelo próprio exercício. Então você vai excluir a temperatura dessa fórmula, você vai tirar ela da fórmula, tá bom? Como que ficou a fórmula agora? Ficou P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. E é essa fórmula que você vai utilizar. Essa fórmula, que foi proposta pelo Boyle e Mariotti, ela diz para a gente o seguinte, que a pressão vai multiplicar pelo volume, tá? A pressão e o volume eles são inversamente proporcionais. Como assim são inversamente proporcionais? Se eu aumento a pressão, o volume ele tem que diminuir, tá? Por que que isso acontece? Isso quando você olha os dois lados da igualdade. Porque aqui ó, eu tenho um sinal de igual. Vamos supor que eu tenho uma pressão que é de 10. O volume é de 1. Desse lado do igual, deu 10. Do outro lado da igualdade, vamos supor que eu jogue minha pressão pela metade, ela vire 5. Qual que vai ser meu volume? Bom, tem que dar 10 também. Então, o volume vai ter que ser 2. Porque 5 vezes 2 é igual a 10. Então, para que a igualdade se mantenha, para que os dois lados da igualdade eles tenham ali uma constante, tá? O que a gente tem que fazer? Quando você diminui a pressão, ó, daqui para cá a gente diminui a pressão pela metade. O volume eu tive que dobrar. Então, na lei de Boyle-Mariotti, a gente tem aí grandezas que são inversamente proporcionais. Só de saber disso, você olhando o exercício, você de cara consegue matar a questão. Olha só, um cilindro com êmbolo ele contém um volume de 100 ml e uma pressão é de 1 atm. Ele vai passar o volume para 25 ml, que é 1/4 de 100 ml, ou seja, 4 vezes menor. Então, o que você vai fazer com a sua pressão? 4 vezes maior. A gente já sabe que a resposta vai ser a letra B. Vocês estão entendendo? De cara, você lê a questão, você nem precisa fazer a conta, já de cabeça, uma continha, você já mata a questão. Ah, professor, mas eu não acredito. Então, vamos fazer a conta. Vamos fazer a conta que você vai ver que é sempre assim, tá? Desde que você entenda que nesse caso a gente está falando aí sobre grandezas inversamente proporcionais. Bom, vamos a este caso. Eu tinha uma primeira pressão, a pressão 1 que a gente vai dizer aqui que tem 1 atm, uma atmosfera. E eu tinha ali um primeiro volume que era de 100 ml. Então esse volume 1 aqui, 100 ml. Depois eu vou ter uma pressão 2, que eu não sei quanto ela vale, e eu tenho um volume 2 que ele vale 25 ml. Então você vai substituir. Pressão 1 aqui é 1 atm, vezes o volume 1, que é de 100 ml. É igual a pressão 2, que eu não sei quanto vale, vezes o volume 2 de 25 ml. Aí o que vai acontecer? 1 atm vezes 100 ml vai dar 100 atm multiplicado por ml. Essas unidades de medida não se cortam, tá? 25 ml vezes x vai dar 25 ml multiplicado por x. O 25 está multiplicando pelo x, vai passar dividindo do outro lado da equação. E aí a gente vai ter 100 atm vezes ml dividido por 25 ml. E isso tudo vai ser igual a x. X então vai ser igual, mililitro corta com mililitro, 100 dividido por 25 é 4. A unidade de medida que sobrou aqui foi o atm. Então, a gente tem 4 atmosferas, tá bom? Esse é o valor de x. A alternativa correta realmente era a letra B de bola. Belezinha, pessoal?
Basicamente é isso, nós terminamos por aqui a resolução de um exercício de química falando aí sobre os gases. E na videoaula de hoje a gente falou sobre uma isoterma. Professor, mas o que é essa tal de isoterma, né? Ou isotérmica? É quando você tem uma temperatura que é constante, tá? Temperatura constante. E quando a temperatura é constante, você corta a temperatura da fórmula geral dos gases. Se eu tivesse a pressão constante, eu deixaria a temperatura aqui e cortaria a pressão. Ah, professor, mas eu tenho um volume constante. Então, você corta o volume e deixa a pressão e a temperatura. Vocês vão entender nas nossas próximas videoaulas falando sobre gases, onde a gente vai trabalhar com as outras fórmulas que podem vir a partir da equação geral dos gases, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhá-lo em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim vocês poderão estar ajudando seus amigos e com certeza estarão ajudando aqui no crescimento deste canal. Então um forte abraço, bons estudos para vocês e até a nossa próxima videoaula e tchau, tchau!